A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesse devocional, iremos falar sobre meditar na palavra de Deus dentro do tema Vencendo na Terra de Gigantes, vencendo em meio a gigantes. Quando falamos sobre vencer onde há gigantes, em meio a gigantes, para falar sobre isso, vamos meditar em Números capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Você que está acompanhando esse devocional, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Vamos meditar no texto bíblico que fala acerca de quando o povo de Deus estava para entrar na terra prometida. Moisés, ele enviou 12 homens para espiar a terra e ver como era antes de tomar posse. Primeiro, ele separou aqueles 12 homens e os enviou para espiar a terra, para saber como era a terra que Deus havia prometido lhes entregar. Está em Números capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Eles ficaram naquela terra 40 dias, observando, verificando, para saber como era a terra. E depois desses 40 dias observando a terra, eles voltaram, levando com eles a notícia sobre a terra e também os frutos que haviam naquela terra. Eles haviam colhido aqueles frutos e levado para mostrar a Moisés e a toda a congregação, para Moisés, Arão e a congregação, comprovando que era uma terra muito fértil. Mas eles, além de mostrarem os frutos da terra, eles, quando falaram com o povo, relatando acerca de como era a terra, os detalhes de como era a terra, eles começaram a falar ao povo, a dizer que eles não conseguiriam conquistar aquela terra, porque era terra onde havia muitos gigantes, os chamados Anaquins ou filho de Anak. E eles começaram a falar ao povo, falar com Moisés e para o povo, que eles jamais iriam conquistar a terra, porque na terra habitavam gigantes. E eles, diante deles, eram como gafanhotos. E começaram a dizer que não poderiam continuar, não poderiam prosseguir, porque não iriam ter vitória sobre aqueles gigantes. Eles começaram a falar diante do povo, o relato que eles fizeram desanimou o povo, deixou o povo abatido e levou o povo, a congregação, a murmurar. Eles começaram a falar dos gigantes, a falar também que a cidade era cercada por potentes muralhas, o que deixou o povo com medo, porque aqueles gigantes, pelos relatos, eles eram conhecidos como gigantes, e o povo começou a pensar se haviam muitos gigantes
Eles não conseguiriam vencer os gigantes. Não teriam vitória naquela terra de gigantes. E isso levou o povo a murmurar, a falar contra Deus, porque aqueles 10 espias, através do que eles passaram para o povo, falaram diante do povo que havia gigantes, que eles não conseguiriam vencer os gigantes, que seriam destruídos por aqueles gigantes. Eles quiseram dizer ao povo que que aqueles gigantes iriam destruí-los se eles continuassem, se eles prosseguissem e invadissem aquela terra. Se conseguissem invadir, os gigantes os destruiriam, ou que nem conseguiriam, porque a cidade era cercada por potentes muralhas. Mas a palavra de Deus diz que Josué e Caleb com fé, ele disse para que eles prosseguissem, porque eles iriam vencer, porque Deus havia prometido vitória. A existência daqueles gigantes, diante daqueles 10 espias, para aqueles 10 espias, havia feito com que eles falassem para o povo, para que o povo desistissem de invadir aquela terra, de conquistar aquela terra, que eles jamais conseguiriam fazer isso. Mas para Caleb e Josué, eles mesmos sabendo da existência dos gigantes naquela terra e que lá havia muralhas, a cidade era cercada por potentes muralhas, isso não fez com que eles desanimassem, eles não perderam a fé, mesmo sabendo dos gigantes e muralhas que lá haviam. Para eles, aqueles gigantes, as muralhas não eram obstáculos, porque eles estavam crendo, confiando no Senhor, que poderia vencer os gigantes e também derrubar aquelas potentes muralhas. A fé fez com que Josué e Caleb olhassem de uma forma diferente para os obstáculos que eles tinham visto, que eles sabiam que existiam, mas a fé os fez olhar de uma forma diferente. A fé nos faz olharmos de uma forma diferente para os obstáculos e barreiras que temos que enfrentar. Doenças, problemas, inúmeras situações que são obstáculos, se tornam obstáculos em nossas vidas. Quando temos fé, não vemos como um impedimento para obtermos vitória. Nós não ficamos olhando para os obstáculos, para as barreiras, mas sim confiamos no Senhor, confiamos naquele que tem poder para vencer todos os obstáculos e barreiras. Temos sim que estarmos cientes da existência dos obstáculos e barreiras, para sabermos como agir diante da situação, diante dos obstáculos, para sabermos o que teremos que enfrentar. Temos que saber da existência de gigantes, de muralhas, que são os obstáculos que se colocam à nossa frente. Foi necessário, eles foram verificar como era a terra, para saber se era mesmo uma terra frutífera, e eles viram que era uma terra frutífera devido
os frutos devido ao que a terra produzia. Mas eles puderam, através disso também, verificarem e ficarem cientes de que haviam obstáculos que eles teriam que enfrentar para conquistar aquela terra. Os obstáculos eram os gigantes e as muralhas que cercavam a cidade. Com isso, nós aprendemos que temos que saber da existência dos obstáculos, da existência das barreiras, do que teremos que enfrentar, o que estará à nossa frente, diante de nós. Nós temos que saber da existência dos obstáculos e barreiras, mas não podemos deixar que esses obstáculos e barreiras nos seguem, nos impedindo de enxergarmos aquele que vencerá por nós todos os obstáculos e barreiras que enfrentaremos. Muitas vezes a pessoa fica cega pelos obstáculos, barreiras, que são os gigantes que se colocam no caminho, e isso o impede de enxergar aquele que está acima de qualquer gigante. Qual gigante você tem enfrentado? Vamos meditando nessa palavra, refletindo, aprendermos com o exemplo de Caleb, de como vencer em meio a gigantes, como ter vitória sobre gigantes. Não podemos subestimar o poder de Deus. A palavra de Deus em Números, capítulo 13, versículo 27, diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Era uma terra frutífera, como Deus havia prometido dar a eles. Da forma como Deus prometeu que seria a terra, eles confirmaram que era dessa forma, terra que mana leite e mel. Em Levítico capítulo 20, versículo 24, diz: assim aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa. A terra era uma terra frutífera. Deus havia prometido que daria a eles uma terra que mana leite e mel. Ele cumpriu, eles verificaram que era mesmo uma terra frutífera. Terra que mana leite e mel significa uma terra frutífera, que produz bons frutos. Eles confirmaram que a terra era frutífera. Confirmaram que era como Deus havia lhes feito a promessa. O primeiro ponto. Isso nos faz entender que Deus é maior do que qualquer gigante, do que qualquer obstáculo. Segundo ponto, que temos que entender que não podemos subestimar o inimigo. Nesse mesmo livro de Números, capítulo 13, no versículo 28, diz: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também entendemos quando eles disseram: mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas.
Também vimos ali os filhos de Anak. Não podemos subestimar o inimigo. Eles entenderam, verificando a terra, que o povo que nela habitava era um povo poderoso. E eles relataram isso a Moisés e a congregação, que a terra que eles foram verificar era uma terra em que habitava um povo poderoso. E as cidades eram muito grandes e fortificadas, cercadas por muralhas. E também eles verificaram que ali habitavam os filhos de Anak, que eram gigantes. Mas o erro que os 10 espias cometeram foi olhar para aqueles gigantes e se esquecer que o Deus que havia prometido vitória ao seu povo é maior do que qualquer gigante. Eles engrandeceram os gigantes. Eles olharam só para os gigantes, se esquecendo que Deus estava com eles, que Deus havia feito a promessa que eles iriam conquistar a terra. Quando Deus promete dar vitória, pode ter gigantes, obstáculos, barreiras, Ele cumpre o que Ele promete. Ali os espias estavam exaltando os gigantes, mais ainda do que já eram. E eles fizeram com que o povo ficasse abatido, porque eles disseram ao povo: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E eles, quando disseram dessa forma, deixaram o povo amedrontados, desanimados, abatidos, e levaram o povo a murmurar, a falar contra Deus. Da forma que eles agiram diante do povo, podemos dizer que a baixa estima dos espias, dos 10 espias, fez com que o povo se abatesse. Porque muitas vezes a visão de nós mesmos, muitas vezes nos diminui. Essa é uma estratégia do inimigo. O inimigo quer nos fazer olharmos para os problemas, obstáculos e barreiras gigantes e não entendermos que Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer obstáculo, do que todos os gigantes. O inimigo, ele tenta de todas as formas levar as pessoas a ficar olhando só para as dificuldades, olhando só para as barreiras, muralhas, porque ele quer fazer através disso a pessoa desistir, desanimar, porque ele não quer que alcance as promessas de Deus. E foi o que aconteceu ali no meio da congregação. Os 10 espias falaram ao ponto de desanimar o povo, desmotivaram o povo. É isso que o inimigo faz, ele quer desmotivar
desanimar, abater. Não podemos aumentar, não podemos aumentar o gigante, o obstáculo, nem nos diminuirmos diante deles. Nós temos um Deus, temos que crer, confiar que temos um Deus que é poderoso e que os problemas não são nada diante dele. E nesse capítulo de Números capítulo 13, Números capítulo 13, vamos meditar agora no versículo em que fala que não podemos ficar olhando só para os obstáculos, para as barreiras, nos esquecendo que Deus tem todo o poder para vencê-los por nós. Você que está aí com a sua Bíblia aberta em Números, já está meditando, acompanhando essa meditação, é Números capítulo 13. Nós estamos meditando em Números capítulo 13. Vamos meditar agora no versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. A fé fez com que Calebe não agisse como os 10 espias. Calebe, ele tinha fé e a certeza de que aqueles gigantes e as potentes muralhas que cercavam a cidade não eram nada diante do Deus que eles serviam. Ele disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes. Ele estava dizendo: nós podemos, porque Deus prometeu estar conosco, Ele está conosco, Ele nos prometeu vitória, Ele disse que vamos conquistar a terra e podemos conquistar. 12 espias, mas 10 falaram mal da terra. Somente 2 tiveram fé, somente 2 creram na promessa de Deus. E somente esses 2 também entraram com os descendentes, com a nova geração. Somente esses 2 da antiga geração puderam entrar com a nova geração em Canaã. Em Números capítulo 14, você que está aí meditando no capítulo 13, agora iremos meditar no capítulo 14, versículo 20. Números capítulo 14, versículo 20, e iremos até o 25. Os 10 disseram que eles seriam destruídos por aqueles gigantes que não iriam conseguir conquistar a terra. Mas Calebe disse: nós podemos, Deus nos prometeu vitória. Calebe disse: podemos, vamos prosseguir, vamos invadir a terra.
E ele disse que eles conseguiriam porque aqueles gigantes não eram nada. Caleb, ele confiava no Senhor. Números capítulo 14, versículo 9. O que nos garante a vitória é a presença de Deus conosco. E Caleb, ele tinha a certeza, a confiança de que Deus estava com eles, continuaria com eles e eles teriam vitória sobre os inimigos e conquistariam a terra. Em Deuteronômio capítulo 9, do versículo 1 ao 3, fala que o que nos garante a vitória, o que garantiu a vitória dos filhos de Israel foi a presença de Deus com ele. Nós somos pequenos, mas a nossa fé no Senhor e a presença dele conosco nos torna grandes, nos torna capazes de vencermos. Deus faz de nós vencedores. Deus faz de você, de cada um de nós, vencedores. Deus nos dá vitória. Deus, ele nos capacita a vencer. Deus, ele nos dá graça, força para prosseguirmos, para rompermos em fé. Deus, ele nos faz prosseguirmos e obtermos a vitória. A presença de Deus nos traz vitória. Quando estamos na presença de Deus, estamos de joelho, o que significa estar em oração, nos tornamos maiores, crescemos, não por nós, mas com a ajuda de Deus, pelo poder de Deus. Porque através da oração nós crescemos muito, nos tornamos espiritualmente como gigantes espirituais na fé. Por meio da oração nos tornamos gigantes. Por mais que sejamos muitas vezes, podemos dizer, medrosos, mas através da oração nos tornamos fortes, nos tornamos corajosos, preparados para ir em frente, prosseguir, vencer gigantes, romper muralhas, barreiras, porque para aquele que busca a Deus, para aquele que tem fé, que se coloca de joelho em oração, se humilha na presença de Deus, ele se torna, espiritualmente dizendo, ele se torna grande, grande em força. Ele cresce espiritualmente com a presença, com a ajuda de Deus, se torna em uma outra pessoa quando está de joelho. A oração traz mudança, a oração nos fortalece, a oração, por meio dela, nós recebemos coragem, por meio da oração somos encorajados por Deus a prosseguir, somos encorajados por Deus a vencermos os gigantes. Quando nos colocamos de joelhos, para nós não olhamos para as barreiras. Quando estamos em oração, buscando a Deus, estamos na presença de Deus, nós não ficamos olhando para os gigantes, que são os problemas, as dificuldades que enfrentamos. Com Deus, nós nos tornamos espiritualmente grandes. Deus, ele não nos deixa termos medo dos gigantes, termos medo das barreiras. Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 40 ao 50,
nos mostra a palavra de Deus que pequenos homens podem fazer coisas grandes e superar desafios enormes. Porque quem nos torna grandes é Deus. Quando nos humilhamos na presença de Deus em oração, buscando a Deus em oração, se o buscamos, se nos colocamos na presença de Deus em oração, Ele nos torna grandes, gigantes na fé, gigantes por meio da fé. Deus nos torna gigantes na fé. Espiritualmente, dizendo, Deus nos torna grande por meio da fé. Caleb e Josué, eles eram grandes, eram gigantes na fé, eram homens de Deus, homens que estavam na presença de Deus, homens que estavam em oração, que consultavam a Deus. Também a palavra de Deus fala acerca de Davi. Davi, quando venceu aquele gigante, não foi pela sua força, mas Davi ele confiava no Senhor, confiava no Deus que está acima de gigantes, que está acima de qualquer que sejam as barreiras. Davi ele confiava no Senhor. E aquele jovem de pequena estatura, Deus o tornou espiritualmente, dizendo espiritualmente um gigante na fé, porque Davi estava sempre na presença de Deus, estava sempre de joelhos. Por isso que temos que estar, quando fala estar de joelhos, não significa que quando estamos orando temos que estar ajoelhados. Para orar podemos estar de pé, podemos estar sentados ou de joelho também, se assim sentimos. Mas o que Deus está dizendo, querendo que todos entendam que temos que ter uma vida de oração. Oração, buscarmos a Deus, estarmos de joelhos, estarmos orando, clamando, buscando a Deus, ter uma vida de oração, nos humilharmos na presença de Deus, tirarmos um tempo, mesmo tendo o trabalho, os afazeres diários, temos que ter um tempo para oração. Temos que ter uma vida de oração. Por meio da oração somos fortalecidos, temos fé, tornamos corajosos, não ficamos olhando para gigantes, para as barreiras. Quando oramos, não ficamos olhando para os obstáculos. Os obstáculos não nos cegam. Aqueles 10 espias não eram espirituais, não tinham visão espiritual. Eles ficaram cegos, foram cegados pelos obstáculos que eles viram, muralhas, gigantes. Mas Caleb e Josué tinham visão espiritual. Eles enxergaram além porque eram homens de Deus que estavam em oração. E se nós formos homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus, que buscam a Deus, que tem uma vida de oração, que se humilha na presença de Deus por meio da oração, o Senhor espiritualmente nos tornará gigantes. Com Deus nos tornaremos grandes. Com Deus, em Deus, na presença de Deus, na presença de Deus nós venceremos. E para a presença de Deus estar conosco, estar em nossa vida, temos que ter uma vida de oração. Para vencermos, temos que ter uma vida de oração. Porque diariamente, constantemente enfrentamos gigantes. Nos relacionamentos, na vida emocional, na vida financeira, na vida
espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, enfrentamos gigantes dia após dia. E para vencermos os gigantes, temos que nos tornar espiritualmente gigantes, pessoas de oração, pessoas que buscam a Deus, pessoas que a presença de Deus venha nos acompanhar para conseguirmos vencer esses gigantes que têm se colocado nos nossos caminhos. Vamos agora buscarmos a Deus, porque logo mais estarei no nome do Senhor Jesus na live da poderosa campanha O Grande Livramento de Jeová, na oração a desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro, orando por você e pela sua família, para que as obras das trevas, macumba, bruxaria, todos os trabalhos malignos sejam desfeitos, destruídos pelo sangue de Jesus. E o Senhor venha confirmar libertações, curas e o grande livramento. Será no horário da meia-noite, no nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra e depois iremos orar, porque também por meio da palavra obtemos poder. É a oração, é a palavra para recebermos poder. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, cobre, ó Deus, nossas vidas com o sangue do Teu Filho Jesus. Cobre com o sangue de Jesus cada vida que está, ó Deus, acompanhando essa live. Cobre com o sangue de Jesus a família dessa pessoa, a casa. Proteja, ó Deus, cada vida, cada família. Repreenda todo o mal. Senhor, liberta as vidas que estão cativas, vidas que estão oprimidas por Satanás. No Teu sangue, Senhor Jesus, há poder. Vai libertando, Senhor, essas vidas a qual Satanás está oprimindo, está mantendo cativa. Pelo Teu sangue clamo, pedindo, Senhor Jesus, a libertação, pedindo, Senhor, que o Senhor livre, que o Senhor proteja cada um. Senhor, cobre com o Teu sangue cada vida que está acompanhando essa live, vidas no Brasil, no exterior, abençoa, proteja, cura, liberta, Senhor, livra da morte, da destruição, desmancha todas as obras de Satanás pelo sangue de Jesus. Cobre, ó Deus, com o sangue de Jesus a minha vida, a minha família. Corta os laços, Senhor, desfaz embaraços, destrua as setas e dardos inflamados do diabo. Que a doença, a enfermidade, todo mal seja banido pelo sangue de Jesus. Que todos os demônios saiam no nome do Senhor Jesus, nesta hora de oração. Senhor, cobre com o Teu sangue a nossa vida, a nossa casa, nossa família. Visita cada um, cobrindo com o Teu sangue, livrando, guardando, ó Deus Santo, confirmando a libertação total e completa pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final da live devocional diário Momento com Deus. Você que acompanhou essa live, você que meditou na palavra de Deus, para a sua reflexão ficam esses versículos da palavra do Senhor, nos quais meditamos. Quando vivemos na presença de Deus em oração, Deus nos torna gigantes por meio da oração, e Ele nos dá vitória para vencermos quaisquer que sejam os gigantes que venham se colocar no nosso caminho. Logo mais, no horário da meia-noite, estarei no nome do Senhor Jesus na live da poderosa campanha O Grande Livramento de Jeová, orando por vocês na oração a desmancha da macumba pelo sangue do Cordeiro. Peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva,
nesse canal, deixe o seu joinha, compartilhe as lives aí também dessa página no Facebook, compartilhe nos grupos que você faz parte, do Facebook, do WhatsApp, compartilhe entre amigos e parentes. Peço para você também seguir essa página e curtir. Peço também a sua contribuição financeira. Você que pode tornar o mantenedor dessa obra, ajudar mensalmente com a sua oferta, enviar uma oferta para ajudar esta obra. Aquilo que você tem condições, você irá fazer um propósito com Deus e enviar mensalmente. Deus estará te recompensando. Está aí na página e também no YouTube, na descrição do vídeo, está o número da agência, da conta, na qual você poderá depositar a sua oferta. Desde já, que Deus te abençoe, que Ele te recompense. Espero vocês à meia-noite no nome do Senhor Jesus para meditarmos na palavra de Deus e buscarmos a Deus em oração. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.